dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha. E aí, hoje nós entramos 8h30 aqui, 8h33. Não apareceu, agora apareceu a Dani ali para mim. Mileide, Gilda. Vamos lá, bom dia, Edivanda. E aí, nessa manhã a gente tá... Bom dia, Solange. Marco, bom dia. Dani, já falei. Paz do Senhor a todos. Bom dia, Josilene, Ana Lúcia. Bom dia, boa tarde. A gente é internacional, pai. Chega lá na Alemanha. Bom dia, Josi, Aline. Vambora. Vamos beber água, gente, nessa manhã. Bom dia, Ulisses. Luísa. Simone Filipes, bom dia. Hoje a Simone ficou ligada lá na página. Obrigada, Josi. Tô bonita, hein? Tem maquiagem, não. Vamos lá. Então, ontem eu dizia isso lá na live. Tem maquiagem, não. Só um batom já tá bom. Depois eu boto maquiagem. Fernanda Silva, bom dia, irmã Elvira, Liliane, Fátima Santos, Miriam, Joyce e Paulo Sérgio. Me viram ontem. Regina Célia, bom dia. Vamos lá, pessoal. Cadê a Simone, hein? Minha secretária. Marta, bom dia. Raquel. Ai. A Aline tá dizendo que toda vez que eu falo, beba água, hein? Ela bebe. É isso mesmo, beber água tira ruga, gente. Pelo amor de Deus, vamos arrancar essas rugas da gente. Monique, bom dia. Marta tá dizendo que gostou da combinação hoje. O Espírito Santo de Deus é meu personal stylist. Até isso ele é, gente. Você quer mais o quê? Rosilene Silva. Bom dia, Rosilene. E Carla, bom dia. Vamos lá, pessoal. A Simone, minha secretária, acho que ela dormiu, gente. Vamos lá. Alguém ajuda aí, hein? Quando der os 5 minutos. Pessoal lá do YouTube. Não ficar sem entender nada desse bom dia que eu tô dando aqui. Jeremias. É ele mesmo. Capítulo 31. É o nosso texto dessa manhã. Pablo, bom dia, Pablo. Graça e paz. Ai, o Pablo é uma preciosidade, gente. É um jovem lindo, maravilhoso, educado. Eu tô fazendo a propaganda aí do Pablo. Um jovem de Deus, né? Quando a gente vê assim, juventude, Simone chegou. Quando a gente vê a juventude, né? Pablo, Tiago, os meninos lá da escola em que eu trabalhava na biblioteca e a gente tinha tanta conversa boa de Deus, né? É muito maravilhoso a gente encontrar jovens assim de Deus na caminhada. Eu sei que a Carla é irmã da Joyce. Dani, bom dia. Vamos lá. Reginaldo e Suelen, hein? Tá só aluno meu aqui hoje, gente. Vamos lá. Obrigada, Aline. Jeremias 31, então. A partir daqui, quem der bom dia, eu falo no final. Aí, Celinha chegou na hora. Bom dia, Celinha. Então, a partir daqui, depois a gente... E France. Vamos lá, bom dia. Jeremias 31 é o nosso texto dessa manhã, tá bom? E é um texto interessante, eu descobri isso nessa manhã, e aí você que anota, né? Eu não sabia. Eu sei que em Isaías a gente tem o que se chama de livro da consolação,
que vai do Isaías 40 até o Isaías 55. Então, esse bloco lá do Isaías é chamado de Livro da Consolação. Mas hoje de manhã eu estava estudando a King James e Jeremias também tem um livro da consolação, tá? Que vai do Jeremias, eu anotei aqui, do Jeremias 30, versículo 1, até... Bom dia, Luzia! E aí, aqui agora, bom dia, só no final. Então, o livro da consolação em Jeremias vai do Jeremias 30, versículo 1, até o Jeremias 33, versículo 26, que é o final do capítulo 33 de Jeremias, tá bom? Então, Jeremias tem um livro da consolação, no meio da situação ali pela qual ele está passando, já vou falar a situação já. Ou seja, o capítulo 30, 31, 32 e 33 de Jeremias são, o livro da consolação no livro do profeta Jeremias, tá bom? E é muito interessante essa providência, né, de palavras de consolação no meio de tantas palavras de juízo e de sofrimento, porque é o Jeremias sofrendo, né? Por isso tem a coisa lá do bom dia, Lu! Parei aqui, vamos lá. Bom dia no final. Então, tem essa coisa do sofrimento do Jeremias, né? E ele é conhecido como profeta chorão, não só por causa do livro de Lamentações, que é atribuído a Jeremias, mas pelo próprio livro mesmo do profeta Jeremias, onde ele se lamenta uma série de vezes, né? São muitas vezes. Então, vamos falar um pouquinho desse momento aqui, tá? Pra gente partir pro Jeremias 31. Eu até vou ler para vocês na King James. E aí, antes disso, só pra gente situar, Jeremias é um profeta que a gente consegue situar temporalmente e espacialmente de forma muito fácil, tá? É só você ir lá, se você tem mobilidade aí, com a tua Bíblia, né, a habilidade, né, de ir rápido. A gente está no Jeremias 31, mas lá no Jeremias capítulo 1, tá? Eu tô com a King James aqui e a Bíblia do Leão para lá. Vamos lá. No Jeremias capítulo 1, versículo 1, vou ler o 1, 2 e 3, tá? Olha que fácil, tá? Eu vou dar uma aula de Bíblia sobre o profeta Jeremias, que espaço que ele tá, que lugar que ele tá, que tempo ele tá tudo aqui. Jeremias capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz assim, inclusive quem ele é, tá? A sua família, tudo. Palavras de Jeremias, Jeremias 1, do 1 ao 3. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então, toda a apresentação necessária. Jeremias é filho de Ilquias, ele é de família sacerdotal, então ele é um profeta, mas ele também é sacerdote, tá? Porque o pai dele é sacerdote. E ele vivia em Anatote, que é uma cidade ali, uma região na terra de Benjamim, que é o sul, né? Judá e Benjamim é o sul. Versículo 2, a palavra do Senhor veio a ele, Jeremias, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Então, a palavra do Senhor, o ministério de Jeremias começa no 13º ano do reinado de Josias, tá? Mas Jeremias viveu coisas antes. Mas o ministério profético está aqui. Josias, filho de Amon e rei de Judá. Portanto, Judá, reino do sul. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano
do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Então, a gente tem todo o ministério de Jeremias. Início, meio e fim, tá? Aí tem o detalhe, né? Então, veio até o fim do 11º ano do reinado dos Zedequias. Mas aí vem o detalhe no final do versículo 3. No 5º mês desse ano, que ano? O 11º ano do reinado de Zedequias, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Então, o ministério de Jeremias é antes do exílio, né? Antes do pessoal ser levado para o exílio, para o cativeiro, né? Mas a palavra exílio encaixa bem melhor. E o ponto, a iminência de ir para o exílio, né? E o iniciozinho do exílio. Isso é o ministério de Jeremias, tá bom? Então, ó, no 5º mês eles foram levados e o ministério do Jeremias vai até o fim desse ano, né? Em cujo lá no mês 5º eles foram levados e Jeremias continua profetizando até o final desse ano, né? Em que eles foram levados no mês 5º. Então, vamos lá. Aí eu vou ler aqui um pouquinho, tá? Ó, aqui a King James diz o seguinte, que uma data ressoa por todo o livro de Jeremias. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Aí não é mais lá o capítulo 1, porque lá é o tempo, início, né, e fim do ministério de Jeremias, mas tem uma data que é o 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, que vai aparecer 3 vezes no livro de Jeremias, tá? Vai aparecer capítulo 25, verso 1, capítulo 36, verso 1, capítulo 45, verso 1. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, é o ano 605, que é o ano em que vai haver uma primeira leva, tá, do pessoal para o exílio. Então, o ano 500, né, 587, 586, que o pessoal que estuda a Bíblia que está me assistindo, que sabe que esse é o momento em que o Nabucodonosor, aí sim, vai invadir Jerusalém, vai queimar as portas do templo, né, vai levar o ouro do templo. Esse ano é 587 ou 586 a.C. E vai mandar levar o pessoal para lá, para a Babilônia, para fazer a Babilônia crescer. Mas antes disso, já houve uma primeira leva, tá? Antes disso, no ano 605, já tem gente indo, já tem um primeiro exílio, tá? Para a Babilônia. E o Jeremias está vendo isso tudo, o pessoal sendo levado. O Jeremias está avisando, na verdade o Jeremias fala assim, ó, quando ele vier, vá sem resistir, vá sem resistir, né? Deus está nesse negócio, né? Era a pedagogia de Deus, né? Era o ensinamento de Deus para aquele povo ali naquele momento, a questão do exílio, tá? Então, e uma coisa que perpassa todo o livro de Jeremias, e aí aqui eu encerro essa primeira parte para entrar no texto, é o seguinte. 3 coisas importantes, tá? A fidelidade do profeta no cumprimento, né, a ordem divina. Profetiza. Mesmo que não te ouçam, profetiza. Fala, né? E aí no caso aqui do Jeremias 31, fala de alegria para um povo que só está vendo tristeza. Fala de alegria para um povo que só está vendo tristeza, né? Porque, por exemplo, eu moro aqui, sou de Judá e estou vendo meu primo ali, né, sendo levado para a Babilônia. Estou vendo a opressão que está começando a acontecer, porque Judá, nesse momento, está sendo oprimido pela Babilônia. Tá pagando tributo, toda uma situação
né? E aí é bom falar, né? Na verdade, o Nabucodonosor só invade Jerusalém, a questão política, né? A questão política. Nabucodonosor invade Jerusalém no ano 587 ou 586 antes de Cristo, porque o Zedequias traiu ele. O Zedequias disse que ia pagar os impostos, né? E não pagou nada, deu um calote no Nabucodonosor. Foi isso que aconteceu, tá? Economicamente e politicamente. Claro que o ensinamento teológico está por trás? Tá? Mas tem a questão econômica e política, foi isso que aconteceu. O Zedequias deu um calote na Babilônia. E aí o Nabucodonosor vem com toda a força, né? Eu fui legal com vocês até agora, mas agora vou arrebentar tudo. Foi isso que aconteceu, tá bom? Isso tá nas entrelinhas lá do finalzinho já do livro de Jeremias. Bom, então, a fidelidade do profeta no cumprimento, né, a comissão divina, né? Você é profeta, meu filho, você vai ter que falar, né? Fala e não te cale, né? Você vai ter que falar. Outra coisa, segunda coisa, a violenta oposição ao ministério de Jeremias, isso está concentrado ali, né, no capítulo 25 em diante, até o 35, o 31 está nesse meio. Porque o Jeremias começa a profetizar e o pessoal, ei, ó, sai, falso profeta, você está falando que a gente vai ter que obedecer a Babilônia, pagar imposto, quando vierem buscar a gente vai ter que ir, na primeira leva. Né? Ah, você é pró-Babilônia, lá na PUC, né, nos estudos do mestrado, Aí a gente escuta esse termo, né? Jeremias é acusado de ser pró-Babilônia. Né? Ele é acusado de ser amigo do Nabucodonosor, aquela história toda, porque ele está sabendo o que vai acontecer. Ele é profeta. A palavra profeta significa, né, o vidente, né? Aquele que vê antes dos fatos acontecerem e aquele que anuncia antes dos fatos acontecerem. Isso é um profeta, tá? E a terceira coisa é a ruína de Judá. A partir do capítulo 36, que aí já é a hora que a coisa começa a acontecer, né? Então, é importante eu falar esse contexto para a gente poder entender o que está lá no 31 e o que está no livro de Jeremias, né? Se você quiser ter essa experiência de ler esse livro nesse tempo, né? Do Covid-19, acho que é uma leitura bastante edificante, você vai... E identificante, né? Vamos dizer assim. Você vai, não existe essa palavra, tá? Você pode se identificar com muita coisa, tá bom? Então, vamos para Jeremias 31. É um texto em que eu fiz o seguinte, acho que para ficar bem didático, eu fiz o seguinte, eu fui marcando, né, as ações de Deus e eu fui marcando as nossas ações, tá? De maneira que hoje, de novo, não tem como colocar todas as lições, eu posso tentar escrever depois na descrição do vídeo. Mas conforme eu estudava, não me vieram lições específicas, eu fui fazendo isso, tá bom? Então, ações de Deus e ações da gente, né? O que Deus faz e o que a gente precisa fazer no enfrentamento das situações pelas quais a gente tem passado, né? E lá no livro de Jeremias, por que eu falei tudo isso até agora, né? É um enfrentamento de situação. Ele não tá, ele tá vendo, assim como todo mundo, ele tá vendo o que está acontecendo. E ainda mais, ele vê antes. Né? Deus fala com ele antes, Jeremias, olha só, vai acontecer isso. Mas, faz um anúncio de juízo. Agora vem cá, faz um anúncio de salvação. Todo profeta tem essas duas vias, tá? Então, falando lá no termo, né, do estudo profético, todo profeta tem, toda profecia, vamos dizer assim, né, todo assim diz o Senhor,
né? Não é o profeta, é a profecia. Tem oráculo de juízo e oráculo de salvação, tá? O oráculo de juízo é a palavra dura, é aquilo que Deus vai fazer, sim, para trazer ensinamento ao povo. Muitas vezes através do castigo, através da situação difícil. É a pedagogia de Deus no Antigo Testamento. E o oráculo de salvação é o alívio, é aquilo que Deus vai fazer, porque Ele é Pai, Ele repreende, Ele castiga, para aprender, mas Ele, ao mesmo tempo, Ele acaricia, Ele consola, Ele recolhe, Ele ama. E, como eu falei, Jeremias capítulo 30, 31, 32 e 33 são oráculos de salvação. Tem juízo lá no meio, só para contrastar, tá? Mas são oráculos de salvação. E aí o 31 a gente vai falar nessa manhã um pedacinho dele, tá? Talvez a gente continue, ainda não sei, ainda não tive direcionamento. Mas a gente vai até o 14. Então, Jeremias capítulo 31, versículo 1 até o versículo 14, tá bom? E a partir de agora, então, vou começar a prestar atenção nas ações de Deus e nas nossas ações. Que posição a gente deve tomar, tá? Vamos lá, então, ó. Naquele tempo, naquele tempo tá apontando para o futuro, tá bom? Essa marca temporal tá apontando para o futuro, exatamente porque o contexto é aquilo que eu falei, né? Jeremias está na iminência o Nabucodonosor e as suas tropas já levaram um bocado de gente para o exílio no ano 605, e é esse interregno agora, né? Interregno é esse momento, né? Em que um pessoal já foi levado, a tributação está alta e daqui a pouco o Nabucodonosor vai vir com toda a força e vai arrasar com Jerusalém, né? Então é esse momento aí. Só que naquele tempo, né? Naquele tempo, tá apontando para o futuro, diz o Senhor. Então o oráculo começa. Diz o Senhor, né? A profecia. Serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Serei o Deus, e elas serão o meu povo. Todas as tribos de Israel, preste atenção. Jeremias está profetizando para o sul, e no sul só tem 2 tribos, Judá e Benjamim. Mas Deus está dizendo que naquele tempo ele vai reunir todo mundo, ele vai congregar todo mundo, né? Eu vou ser o Deus de todas as tribos de Israel. Tá? Já começou Deus a falar, né? Então, ele é um Deus Deus é o Deus de todos os povos, né? De todas as tribos, e ele está apontando para o final, lembrando sempre, tudo que vai ser falado aqui está debaixo de um contexto, tá? E aí com as 2 coisas principais, né? Um castigo iminente que vai vir, tá? E uma espécie de castigo já presente, que é a saudade de quem já foi, tá? E a tributação. E a acusação a Jeremias de que ele não é profeta coisa nenhuma. E a solidão na qual ele vive por causa disso, tá bom? Bom, e aí ele vai começar no verso 2. Assim, uma coisa legal. Esse meu povo que está no versículo 1 também está no versículo 14. Então, tem uma moldurinha aqui, tá bom? Do verso 1 ao verso 14 de Jeremias 31, tem uma moldurinha aqui. Na minha Bíblia, tem aquele espaço para ir para o versículo 15, tá? Ou seja, no texto original, na verdade, tem espaço na minha Bíblia entre o 6 e o 7, entre o 9 e o 10, e depois entre o 14 e o 15, tá? São estrofes, isso aqui é poesia, tá? Olha cá, olha aqui. Isso aqui é poesia. Por que eu estou dizendo que isso aqui é poesia? Porque o texto não vai até o final da linha, tá vendo? Isso é poesia, ok? Poesia, vamos lá. Ó, é diferente desse pedaço aqui,
já no Jeremias 32, que é prosa. Aqui, ó, tá indo até o final da linha, tá vendo? Quando vai até o final da linha é prosa. Quando não vai até o final da linha desse jeitinho aqui, é poesia, tá bom? Então são estrofes. Então, pelo que eu entendi, o verso 1 faz a inclusão, né? Faz o fechamento no verso 14, tá? Do que seria essa primeira parte da poesia, até porque do verso 15 em diante vai mudar de assunto completamente, tá bom? Então vamos, ó. Verso 2 de Jeremias 31. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. O que está acontecendo aqui? Você que é estudioso da Bíblia, a experiência do Êxodo está sendo lembrada, está sendo revisitada, está sendo revivida. O povo que se livrou da espada obteve favor no deserto. O povo que saiu do Egito, lá da opressão, obteve favor no deserto. Deus já está começando a dizer. Ainda que seja deserto, você já saiu do Egito. No deserto há provisão. No deserto há coluna de nuvem durante o dia para te proteger do sol e a coluna de fogo durante a noite para te proteger do frio, né? A carne descendo do céu, né? A codorniz voando na tua direção para te alimentar de carne, a pão descendo do céu, né? Para te alimentar de pão, a água saindo da rocha para te saciar a tua sede. Então, o povo que se livrou da espada, já saiu do Egito, obteve favor no deserto. É um símbolo. Então, Deus começa a falar através de Jeremias por esse símbolo. Vocês estão sofrendo, mas está falando para Jeremias também. Esse sofrimento aí, vocês estão obtendo favor nesse deserto. Eu estou aqui com vocês, né? Então, já segura essa aí nessa manhã. Já podia acabar aqui que já estava bom só essa, né? E aí o versículo 2 termina com duas ações de Deus. Eu irei e darei descanso a Israel. Eles não têm descanso, eles estão sendo oprimidos com uma tributação altíssima, né? Então, o pessoal já foi levado e vai ter mais gente sendo levada depois, né? Então, Deus está dizendo, eu irei e darei descanso a Israel. Você já tem aqui duas ações claras de Deus. Ele vai e ele dá descanso, tá? Bom, versículo 3, de longe. Ai, eu amo esse versículo. De longe, ai, já comecei a ficar com a voz embargada. De longe o Senhor lhe apareceu ao povo, tá? Dizendo, e esse povo vai ter um símbolo aqui. Desculpa, de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu amei, e com bondade, por isso com bondade, ou com benignidade, né? Ou com generosidade amorosa, com bondade amorosa, é Hesed aqui, tá bom? Com a Hesed eu te atraí, né? Eu te amei com amor eterno, não é amor temporal, não é efêmero, não é ficar, né? Isabela deve estar aí, não é liquidez do Bauman, né, lá, não, é solidez, é amor eterno, com amor eterno eu te amei, e com a minha Hesed, por causa desse amor eterno, eu te atraí com a minha Hesed, com a minha bondade amorosa, com a minha generosidade, com a minha benignidade, com a minha misericórdia, tá? Então, acho que de tanto eu falar em Hesed, você não vai mais esquecer essa palavra do hebraico, né? Bom, aí vamos lá. Então, ele ama eternamente e ele atrai
com a sua Hesed, tá bom? Verso 4 e verso 5 é complemento do verso 3. E aí olha para quem ele está falando e o símbolo que ele está dando. Eu a edificarei de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. Então, esse símbolo da Virgem de Israel, né, da esposa, né, e de Deus como a noiva, e de Deus como noivo, né, que está esperando para coisa boa que é o casamento. Que casamento é só alegria, né, aliança e tudo. Então é para essa que ele está falando. Então, ó, eu a edificarei de novo, preste atenção nisso, de novo, e você será edificada, ó Virgem de Israel. De novo, ou seja, mais uma vez, você se enfeitará com os seus tamborins. Vambora tocar! A Fátima deve estar aí assistindo, não sei, minha prima. Sabe tocar um tamborim bem a beça. Vamos lá. Então, mais uma vez você se enfeitará com os seus tamborins e sairá com o coro dos que dançam. É isso aí. Ui! Pois é, versículo 4. Então, é uma resposta ao amor e à Hesed de Deus, a Virgem de Israel. Por que eu vou fazer isso? Porque eu te amo e eu te atraio com a minha Hesed. Você, agora sim, são as nossas ações. É você, Virgem de Israel, tá? Eu te edifico, eu que vou te edificar. E você vai ser edificada. Você vai se saber e se sentir edificada. E você vai se enfeitar. Você vai se enfeitar, não vai ficar de pijama o dia inteiro lamentando o Covid-19, não. Você vai se enfeitar com os seus tamborins e você vai sair com o coro dos que dançam. Ah, mas não dá para sair, né? Tem que ir de máscara. Você entendeu, né? Você não vai ficar sendo levado pela situação que está de fora. Você vai se levantar e você vai agir em fé, porque aqui ainda é profecia. Aqui ainda é algo que vai acontecer, mas a gente já pode tomar posse dessa palavra, né? E aí ele continua, ó, verso 5. Então depois, ó, engraçado é isso, primeiro ela vai se enfeitar todinha, vai tocar o tamborim. Depois, verso 5, de novo, mais uma vez, ou novamente, você plantará vinhas. Por quê? Porque as vinhas, agora a gente planta, vamos pensar lá naquele tempo, e um bocado desse vinhedo tem que ir para Babilônia, o tributo está em cima do vinhedo, tá? Mais uma vez você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aqueles que as plantarem comerão os frutos. Então é a minha atitude. Eu vou plantar as uvas nos montes de Samaria. E aquele que plantar vai colher fruto. Quem não planta não colhe, certo? Claro, né? Óbvio. Então, desculpa. Então, ele está falando acerca disso. Agora, o legal é o mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Talvez na tua Bíblia esteja novamente, novamente, novamente. Ou seja, esquece. Esquece. De novo você vai se enfeitar. De novo você vai dançar. Você vai tocar teu tamborim. Porque eu vou te edificar. Né? E de novo você vai plantar. Morreu tudo. Eu tenho umas plantinhas aqui que eu não tô sabendo cuidar. E aí a plantinha fica triste, né? Fica, Senhor, me ajuda. Eu vou na internet e vejo como é que é. Eu fico, de novo. De novo eu vou plantar. Se morrer, de novo eu planto. Aí depois que eu aprender. De novo você vai plantar. E aqueles que plantarem vão colher. Verso 6. Porque virá o dia, de Jeremias 31, em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim. Claro, o atalaia tem que gritar lá de cima, né? Que o atalaia fica lá de cima olhando. O que o atalaia vai gritar?
Jeremias 31:6. Levantem-se e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Então, levanta, levanta e sobe. Virá o dia. O povo está onde? O povo está no meio de uma situação muito complicada. Mas vem uma palavra. E esse povo precisa receber essa palavra em fé. E sou eu e você, precisamos receber essa palavra em fé e crer. Levantemo-nos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Tô pegando para mim agora a palavra e para você. Coloquei no nós, né? Não é o Atalaia falando, sou eu aqui falando para gente. Então que a gente se levante e a gente suba ao Senhor nosso Deus. Dá para ir na igreja, porque já começou a abrir. Não tô na idade, não tô no grupo de risco, vou botar minha máscara, né? Que é a ordem. Dessa forma. Agora, não vou assistir meu culto em casa. Assiste o culto em casa, mas levanta e sobe a Sião, né? Em fé, né? Fala para Deus coisas boas, coisas maravilhosas, canta, faz tudinho que tem que fazer, né? Vamos lá. Verso 7. Porque assim diz o Senhor. Preste atenção. Tem 5 coisas aqui, no verso 7, para você fazer nessa manhã depois que essa live acabar. Preste atenção. Cantem de alegria por causa de Jacó. Exultem por causa da cabeça das nações. É análise retórica, tá? Todos os verbos que estão aqui são verbos sinônimos para se fazer. Então, ó, cantem de alegria. Exultem. Proclamem. Cantem louvores e digam: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Canta de alegria, exulta, proclama, canta louvor e diga: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Pronto. Acabou a live. Eu vou trabalhar, né? O home office aqui hoje tem aula no colégio. Mas acabou a live, você está em casa, vai fazer as coisas em casa. Liga esse som aí. Antigamente falava, né? Liga o rádio, agora quase ninguém mais tem rádio. Né? Liga aí o celular, bota que tem aquela caixinha, Marta tá aí, né? Tem aquela caixinha portátil, boa pra caramba. Canta aí, canta louvor, canta de alegria, exulta, proclama, canta louvor e diz: salva, Senhor, o teu povo. E ele salva, você sabe que salva. Verso 8. Ações de Deus agora. Eis que eu os trarei, eu, o Senhor, os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Eu vou trazer. A terra do norte é o quê, gente? É a Babilônia. Então Deus já está dizendo aqui através de Jeremias, né? Eu vou trazer. Aqueles que já foram, eu vou trazer. E aqueles que ainda irão, né? Já lá no final, eu vou trazer também. Jeremias é profeta. É o que vê antes do que vai acontecer. Então, a palavra aqui está dizendo, e entre eles, olha que legal, é todo mundo. Deus não tem preconceito com nada. Entre eles estarão também os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz, em grande congregação, voltarão para aqui. Né? Então, é Deus que vai trazer, é Deus que vai congregar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai tirar a opressão, é Deus que vai fazer com que a situação passe. É Deus, é Ele. E Ele está dizendo aqui. Verso 9. Virão com choro. Só que aqui tudo leva a crer que é o choro da emoção diante daquilo que Deus vai fazer. Né? Virão com choro e com súplicas os levarei e os guiarei. Onde? Você que está com sua Bíblia aberta. Aos ribeiros de águas. Vou dar uma paradinha aqui. Você já sabe disso, né? Água na Bíblia
É a representação da maior bênção que Deus pode dar a um povo, tá? Água e terra. Na verdade, né? Água, terra e descendência. São essas três coisas, né? Terra para eu me estabelecer, água para que a vida seja mantida e descendência para que a vida que é mantida continue, né? Os filhos. Então, água na Bíblia é quando você lê qualquer texto, tá? Do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. É por isso que Jesus diz que ele é a água, ele tem a água, né? Lá em João capítulo 4 e também em João capítulo 7, né? Rios saltam de dentro da gente, daquele que tem o Espírito Santo. Né? Então, toda vez que se fala de água na Bíblia, presta atenção, porque isso é uma grande bênção, tá? Então, ó, eu os levarei, eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel. Efraim é o meu primogênito. Pois é. Ele satisfaz, né, com água. Ele guia por um caminho reto, porque ele é pai para Israel. Né? Ontem eu dizia isso, né? Esse Deus que é... Se você viu essa live lá do Dia das Mães, se você não viu, assista, né? Deus é pai e Deus é mãe. Né? Essas categorias que a gente cria, né? É para a gente poder entender, né? Esse mistério insondável que é Deus. Mas ele tem característica de pai e característica de mãe também. Ele nos gerou, lembra disso, né? E quem gera é mãe, tá? Vamos lá. Então, ele traz ao lugar de volta, ele guia, porque ele é pai, tá? E ele supre, ele sacia a sede, né? Ele leva ao caminho onde haja água, ribeiro de água. Verso 10, para a gente já ir caminhando para o final, que é até o 14. Ações nossas. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam, aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará como um pastor faz com o seu rebanho. O que a gente precisa fazer? Escutar, anunciar e dizer. Bom, eu tô obedecendo, né? Escutei, tô aqui anunciando, tô dizendo. Vamos lá. Aquele que espalhou é o mesmo que vai livrar, é o mesmo que vai congregar e é o mesmo que vai guardar. Então, tá nítida aqui a pedagogia de Deus. Foi ele que espalhou. E é ele que vai recolher, né? É ele que vai congregar e é ele que vai guardar, tá? Como um pastor faz com o seu rebanho. Verso 11, ações de Deus de novo. Porque o Senhor fez o quê? Redimiu, trouxe redenção a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Isso é uma profecia. O povo está passando pelo que está passando. Jeremias está no meio do povo, está passando pelo que está passando. Mas a palavra é: o Senhor redimiu, o Senhor livrou das mãos daquele que era mais forte do que ele. Então, o que é isso? Uma profecia no passado, né, com verbos no passado, é para que o povo olhe para trás e veja o que Deus já fez lá atrás. E essa é a conclamação desse dia. Para que eu e você vejamos o que Deus já fez lá atrás e saibamos que ele pode continuar fazendo agora. Livrar, redimir e livrar das mãos daquele que é mais forte do que a gente. Glória a Deus. Ele nos livra das mãos daquele que é mais forte do que a gente. Você sabe o que é mais forte do que você? Eu sei o que é mais forte do que eu. Mas existe um Deus que redime e que livra das mãos daquele que é mais forte do que a gente. Vamos lá. Deu a vontade de falar agora assim. Amém, igreja? Vamos lá. Verso 12.
Onde vir? Somos nós, somos nós. Onde vir e exultar no Monte Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens que o Senhor lhes deu, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Eita, geladeira cheia! Carne, pão e vinho, né? Geladeira cheia. E azeite. Coisa para comer, coisa para beber, coisa para temperar. Eita, que beleza, né? Azeite para passar também na cara também, né? Para ficar legal. Tudo jóia. E aí ele diz, ó. Hão de vir, vou ler o início de novo. Hão de vir, ou seja, virão. E exultarão onde? No Monte Sião. Monte Sião é o lugar onde eles estão. Eles vão, mas eles vão voltar, né? Porque já venceram aqueles que foram livrados, libertos daquele que era maior do que eles. E vão exultar radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu. E aí tem uma costurinha aqui também, tá? Esses bens aqui é a palavra tov, tá? Lá do hebraico, que significa tudo que é bom. Tudo que é bom. É bom dia no hebraico, é boker tov, né? Mas tem uma outra forma de falar, mas vamos essa por enquanto. Então, que o seu dia seja bom, né? Tenha tudo de bom. A palavra tov significa isso, o bem, né? Todo o bem. E é engraçado que no verso 14, quando o verso 14 fecha, eu fui lá olhar, né? O verso 14 termina dizendo, o meu povo se fartará, que é o que está aqui no verso 12, com a minha bondade, diz o Senhor. E bondade aqui não é o hesed, tá? Que está no versículo 3, como bondade, pelo menos na minha Bíblia. O verso 14, esse bondade aqui, com a qual o povo se fartará, é também a palavra tov, que está no versículo 12. Então, o versículo 12 está dizendo que esse pessoal vai vir, tá? E vai exultar, e eu e você também estamos nesse pessoal, tá? Radiantes de alegria por causa desse tov, dessa bondade, desses bens que Deus vai dar. E aí, está dizendo que o Senhor lhes deu, é Deus que dá, e vai dizendo tudo que é necessário à vida, cereal, vinho, azeite, cordeiros e bezerros. E o verso 12 continua dizendo, né? Serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Serão como um jardim... Ó, o nariz já ficou vermelho. O que é jardim regado? Jardim regado é o jardim que todo dia é regado. Todo dia recebe essa bondade de Deus. Você está aqui vivo hoje, eu estou aqui viva hoje por causa disso. A gente jardim regado. Mais um dia, o regador de Deus veio sobre nós, sobre essa... Né, eu vou fazer uma metáfora. Faz de conta que a gente é uma plantinha. Eu tenho a amoreira aqui, né? Ela da Fátima. E aí, nossa, como a amoreira puxa água. Até porque a frutinha tem muita água, né? E aí, todo dia eu tenho que... Se eu deixar de regar, eu chego lá, tá toda ressecada. Então, faz de conta que eu e você somos uma amoreira. E o regador de Deus vem todo dia molhar a gente. Renova, as folhas ficam viçosas para daqui a pouco as amorinhas aparecerem. É desse jeito. Jardim regado. E diz o seguinte, nunca mais desfalecerão. Eu quero te dizer uma coisa. Aquele que provou essa bondade do Senhor, aquele que provou essa redenção do Senhor, aquele que provou esse livramento do Senhor, aquele que saiu, que tem a certeza de que saiu do Egito,
ainda que esteja caminhando no deserto, nunca mais desfalecerá. Você pode ficar triste, você pode ficar chateado, você pode ficar angustiado, mas desfalecer a ponto de morrer, não. Porque a gente sabe o que é bom. E a gente sabe que ainda que algumas situações difíceis apareçam diante de nós, que é o caso aqui, vem uma palavra do Senhor dizendo: meu irmão, meu filho, minha irmã, minha filha, eu tô aqui, eu vou fazer. Eu vou fazer. Aliás, eu já estou fazendo e você não está vendo. Vamos embora. Verso 13. Então, quando isso aqui tudo acontecer, tá? Receber os bens do Senhor, ser como um jardim regado. Verso 13. Aí a gente agora. Então a virgem se alegrará na dança. Vai pegar o tamborim de novo. Juntamente com os jovens e os velhos. Ou seja, a virgem, juntamente com os jovens e os velhos, é toda a casa de Israel, né? É todo o povo aqui no contexto. Então, nossa atitude, se alegrar na dança. Atitude de Deus. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Então, quando meu olhinho brilha agora e se cair lágrima, não é de tristeza. É a comoção dessa fé que faz com que a alegria venha tudo ao mesmo tempo. Aí o corpo da gente não aguenta, as glândulas lacrimais não aguentam. Um misto de emoção. Misturado com fé e sabendo que Deus é esse que realiza essas coisas. E um misto de emoção, porque ao mesmo tempo passa um filme na minha cabeça de tudo que eu já passei, né? Dos sofrimentos da vida mesmo, tal. E a fé nessa palavra desse Deus que já realizou isso aqui na minha vida e continua realizando e vai realizar mais ainda, né? Então, transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza, entendeu? Tem que desenhar. Verso 14, vamos fechar. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida. Não é saciar a fome, toma aí um pão aí. Faz uma brusqueta. Você sabe que a brusqueta é uma coisa, pessoal. Ai, uma brusqueta, né? Que é uma comida italiana, uma entrada italiana, né? Nossa, que chique. A brusqueta é um pão, né? Que geralmente era feito com pão dormido e que se colocava tomate em cima, tá? Tomate em cima. Então, e aí faz aquele temperinho de tomate e tudo, porque não tinha carne, tempo da guerra e tudo, ou até antes. E aí isso é uma entrada lá na Itália. Você chega no restaurante, tem uma entrada lá, uma brusqueta, um pão com uns pedacinhos de tomate, um molho de tomate em cima. É gostoso pra caramba, né? Aí eu tô falando, né? Amo brusqueta, mas tô falando, não é isso. Não é um pão com tomate em cima, tá? É saborosa comida. É o Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Como está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Tá? E ele diz, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Com o Tov, com tudo aquilo que eu tenho que é bom, o meu povo vai se fartar. O meu povo não vai ficar só satisfeito. O meu povo vai se fartar com a minha bondade, né? E é isso aí. Então, nossas ações e ações de Deus. Os bom dias aqui já estão começando a aparecer. Lu, bom dia, Jamile, Clércia, Luzia, Emilena.
E aí acho que chega uma hora em que a paradinha que eu dei começa a andar aqui, tá bom? Então já vamos começar agora a cumprimentar aqui. E uma coisa, só pra gente revisar, deixa eu tentar ver se eu consigo revisar rapidinho aqui. Nossas ações, vamos lá. Se enfeitar, pegar o tamborim e tocar, tá? Verso 4. Sair com o coro dos que dançam. Que mais? Plantar as vinhas, tá? Porque aqueles que plantarem comerão os frutos, verso 5. Verso 7, cantar de alegria, exultar, proclamar, cantar louvores e dizer, salva, Senhor, o teu povo. Verso 8, voltar e vir, ainda que seja com choro, a gente vai vir, esse choro vai ser de alegria. Verso 10, escutar, anunciar, dizer, né? Que aquele que espalhou vai congregar de novo. Verso 12, vir e exultar. Verso 13, se alegrar na dança. Esse aí é o que a gente tem que fazer hoje, tá? Bom dia, Isabela, Solange, Sueli Rangel, Edna Paiva, é porque tá começando a passar aqui, senão eu vou perder. Ações de Deus. Ele te ama, ele te atrai. Bom dia, Neia. Com Hesed, tá? Com a sua bondade generosa, ele vai te edificar de novo, e de novo, e de novo, tá? Ele vai te trazer para ele, vai te congregar. Bom dia, Sandra. Ele vai te levar e te guiar até as águas, né? Por um caminho reto. Ele te redimiu, ele te livrou. Ele vai transformar teu pranto em júbilo, ele vai te consolar, ele vai te dar alegria em vez de tristeza, ele vai saciar tua fome, ele vai te fartar. Quer mais do que isso, gente? Eita ferro, não precisa mais não, só beber água. Então não tenha medo, tenha paz. Tô falando para você e tô falando para mim. Vamos embora. Dei bom dia para Sandra. Vamos lá, minha amiga lindona. Bom dia, Maria Kátia. Bom dia, Jorge, Vivian. Fátima que tá aí com tamborim. Vamos lá. Ah, Luísa tá dizendo que as crianças estudaram sobre Jeremias. Ó, Luísa Gabriela. Bom dia, Caleb. Bom dia, Ellen. Com alegria. Bom dia, Antônio, Miriam, Deise. Luzia já falei, Aline já falei, Isabela também. Bom dia, Rosângela Marins. Vamos lá. Ercolina. Damas, bom dia. Você é parente da Paula? Bom dia, Lindalva, metodista em Bariê. É a Lindalva, vamos lá. Bom dia, Nádia. Ó, Nádia, ó. Bom dia, Nádia. Vamos lá, Solange já foi. Estudo maravilhoso, Ale. Ô, Pablo, muito obrigada. Bom dia, Eliton. Monique Caetano. Cadê Tiago? Vamos lá. Quem tá assistindo agora pegou, depois assiste aqui ou assiste lá no YouTube. Divulga meu canal no YouTube, meu povo. A Regina Célia, amém, igreja. Irmã Elvira, já falei. Deixa eu ver mais aqui. Marta Azevedo. Bom dia, Marta. Hoje tem duas Martas. Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. Francis Sueli Rangel, já falei. Rosilene Silva também, acho que já dei bom dia. Muita gente, estão ficando famosa. Maria Lúcia Marins, bom dia. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Acho que já está chegando no final dos comentários. Luzia Sobral, já falei. Franci também. Rosana, bom dia, Rosana. A mãe do Tiago, da Monique. Esqueci o nome do Senhor. Fala aí, Monique. Tiago está trabalhando. Vamos lá. Então, que Deus te abençoe nessa mais que é Israel. Esqueci o pai das gêmeas. Vamos lá.
Solange, Ercolina é a mãe da Paula Damas. Pô, é isso aí que eu imaginei. Parente da Paula. Então, que Deus te abençoe nessa... Alessandra, bravo, que legal! Daqui a pouco tô lá na aula do colégio. Bom dia, Alessandra. Deus te abençoe. Aí, né? Quando a pessoa chega pela primeira vez, faz mais festa, né? Então, que nessa manhã... Caramba, depois de tudo que a gente falou aqui do que Deus faz, pega aí teu tamborim, começa a dançar, bota um louvor, tá? Não é hipocrisia, eu tenho dito isso. Existe um milagre que acontece dentro da gente quando essa palavra entra no nosso coração. Israel, então beijão para Israel também. Então, sabe? Quando essa palavra entra, ela faz algo maravilhoso, ela transforma mesmo, Então, que você possa ter seu dia aí com alegria, que você possa aí curtir. Curta esse dia, né? Me lembrei agora do Carpe Diem, né? Lá do latim. Colha esse dia, né? Curta esse dia. Ele não vai voltar mais. Por isso ele é presente, né? Acho muito bonita essa fala. A palavra presente, Esse dia é um presente. Esse momento é um presente. Então, curta esse presente, vai cantar, pega teu tamborim, vai tocar, E trabalha com alegria também, você que vai começar a trabalhar agora. Bom dia, Andréia! E você que vai no home office, você que vai sair, você que vai, ficar um pouquinho mais aí meditando nessa palavra. Faça tudo isso com alegria, tá bom? Beijo da Alessandra. Deus te abençoe nessa manhã.